Para o vídeo de hoje, vou utilizar algumas sobrinhas de fio, também uma agulha de crochê de 2,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria. Como vou utilizar as sobras de fio, eu vou usar essa peça que eu já mostrei aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E é uma peça super útil. Você coloca a sobra de fio aqui dentro, passa por esse espaço e o seu fio fica aqui dentro da peça, bem organizado. Nós vamos começar fazendo o anel mágico. Na sequência, vou fazer 3 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Aqui dentro do anel, vou trabalhar 2 pontos altos. Então, contando com estas correntes iniciais, são 3 pontos altos. Na sequência, faço 2 correntes e dentro do anel mágico vou trabalhar 3 pontos altos. Após fazer os 3 pontos altos, faço 2 correntes e novamente 3 pontos altos dentro do anel mágico. Faço 2 correntes e 3 pontos altos aqui dentro do anel. Então, no total, ficamos com 4 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Feche o anel mágico e agora vamos fazer o fechamento desta volta. Então, aqui você pode fazer uma troca de cor. No último ponto, eu desmancho a última laçada e passo a minha nova cor de fio. Laço, introduzo a agulha na terceira corrente inicial, busco o fio, fico com 3 alças. Agora laço, tiro todas de uma vez só, fazendo ponto médio. Na sequência, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, com essa sobra de fio, eu corto a sobra de fio rosa, o fio que tá vindo do novelo. E prossigo fazendo um nó com estas sobras. Esta sobra de fio inicial, coloco numa agulha e passo por dentro dos pontos no sentido contrário. Para continuar o nosso trabalho, nós vamos fazer aqui dentro deste espaço que se formou do ponto médio, 2 pontos altos. Então, faço um ponto alto, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Faço uma corrente, laço, venho no próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. Na sequência, faço 2 correntes
e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Faço uma corrente de separação. E aqui no próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos aqui no mesmo espaço. Então, nós vamos seguir para o próximo espaço da mesma forma que esses anteriores. Após finalizar o último espaço, faço uma corrente, venho aqui no primeiro espaço, trabalho 3 pontos altos para completar este primeiro grupo. Então, aqui no final da volta, nós vamos fazer a troca de cor. Então, deixei as duas alças livres. E agora eu vou pegar uma terceira cor. Vou passar por dentro destas alças. Laço meu fio e introduzo a agulha na terceira correntinha. Busco o fio, fico com 3 alças. Laço, tiro as 3 alças de uma vez, fazendo um ponto médio. Faço 3 correntes. E aqui no mesmo espaço, vou trabalhar mais 2 pontos altos. E o acabamento das sobras de fio vai ser igual à primeira, tá? O primeiro acabamento. Após fazer os 2 pontos altos, eu faço esse acabamento aqui na parte de trás, dando um nozinho, mas você pode fazer o acabamento como você já está habituada, tá? Então, aqui antes de dar esse nó, eu puxo essas sobras e dou 2 nós. Na sequência, corto o excesso de fio. Agora, sigo fazendo uma corrente, laço, venho aqui neste primeiro espaço da correntinha e trabalho 3 pontos altos aqui. Faço uma corrente, venho aqui dentro do leque, trabalho 3 pontos altos.
Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro deste mesmo espaço. Faço uma corrente, venho para o próximo espaço da corrente, trabalho 3 pontos altos. Depois faço uma corrente dentro do leque, faço 3 pontos altos. Agora 2 correntes e mais 3 pontos altos. Vamos seguir com esta repetição por toda a volta. Faço o último grupo de 3 pontos altos, uma correntinha, venho no primeiro espaço e completo fazendo 3 pontos altos. Depois, faço uma corrente e deixo uma sobra de fio para o acabamento. Agora, com a agulha de tapeçaria, eu vou simular o topo de um ponto. Então, passo aqui no segundo ponto, após as 3 correntes iniciais, levo o fio lá para trás, depois trago para a parte da frente e agora introduzo na corrente, levando o fio para a parte do avesso da peça. Faça quantos quadrados você precisar. Para minha peça, eu confeccionei 5 quadrados. E com esse modelo de quadrado, você pode fazer diversas peças em crochê.
Para fazer a união, eu utilizei aqui um fio da mesma cor da última volta. Dou 2 nós aqui na ponta do fio. Coloco esse fio numa agulha de tapeçaria e vou mostrar a união das peças para vocês. Mas, novamente, você pode fazer essa união da forma com que você já está habituada, tá? Então, aqui, eu vou vir aqui nesses 3 pontos do leque, por trás da peça, vou passar a minha agulha dentro destes pontos e vou passar também na correntinha, pegando só a alça de trás. Deixo esse fio bem preso. Na sequência, eu vou pegar uma outra peça, passo na correntinha, pegando a alcinha de trás, passo a agulha com o fio totalmente, depois volto para a primeira peça, venho no próximo ponto, pegando apenas a alça de dentro, pego a alça da outra peça também e vou trabalhando dessa forma, voltando sempre para o lado que eu iniciei. Aqui no final, eu vou fazer um acabamento na parte do avesso da peça. Costure cada uma das partes. Após costurar todas as partes com a mesma cor do fio da última volta, eu vou fazer o nó corrediço e vou deixar na agulha. Na sequência, pego as minhas peças que já estão unidas, vou colocar aqui dentro da primeira peça
e dentro do espaço da corrente. Faço um ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto e espaço de corrente da peça, tá? Então, sigo fazendo um ponto baixo com a mesma tensão de ponto. Então, sigo fazendo ponto baixo. Quando chegar lá na união, no meio da união, eu faço também ponto baixo, tá? Então, aqui eu estou finalizando os pontos. Aqui, na união das duas partes, introduzo a agulha um pouco mais para baixo e faço um ponto baixo até ficar do tamanho dos demais, dessa forma. Agora, venho dentro do espaço da corrente, faço ponto baixo e sigo com ponto baixo até a próxima extremidade. Chegando aqui na extremidade, eu vou trabalhar 22 correntes, mas essa quantidade é opcional, tá? Você pode trabalhar entre 22 a 25 correntes, vai depender muito do seu objeto em questão, no caso, a nossa caneca. Após finalizar as correntes, venho aqui no próximo espaço da extremidade oposta e faço ponto baixo. Depois sigo com ponto baixo até o outro lado e faço a mesma coisa. Aqui no outro lado já terminei a parte das correntes, faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo e depois é só fazer o acabamento escondendo a sobra de fio. Espero que você tenha gostado do resultado da nossa peça em crochê de hoje, que é esse maravilhoso porta-caneca, um modelo bem rápido de ser feito, também bem bonito, que você pode estar aproveitando sobras de fios. E com esse quadrado você pode fazer diversas peças diferentes, tá? Se você gostou, já deixa o seu like, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E eu tô te esperando no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!